A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que como diz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias, até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. Poder
paz do Senhor. Vamos hoje para o 5º episódio da nossa série sobre o tema Os 10 Mandamentos. Nós vimos, nos episódios anteriores, como se posiciona os 10 mandamentos para o benefício de uma sociedade. Sem os 10 mandamentos, uma sociedade ela entra em colapso. Ela se destrói de dentro para fora. E vimos, nos primeiros episódios, primeiro, a exclusividade de Deus. Primeiro, Deus é um único Deus. E no segundo mandamento, vimos no episódio passado como que a exclusividade de Deus não basta, tem que também adorar o Deus único da forma correta. Então, não basta conhecer o Deus verdadeiro, mas tem que adorar esse Deus verdadeiro da forma que ele orienta. E hoje nós vamos ver como isso orienta o nosso dia a dia. Ou seja, pense comigo, o que adianta conhecer a Deus e não adorar esse Deus corretamente? E não adorando corretamente esse Deus, o que influencia no meu dia a dia, o que influencia na forma que eu me relaciono com as pessoas. Porque nós estamos dizendo aqui que esse valor moral, esse valor de conhecer a Deus e adorar a Deus corretamente, ele ajuda a manter uma sociedade de pé. E agora a pergunta é como que adorar a Deus corretamente, fugir das imagens, mantém uma sociedade em pé, mantém o relacionamento dos seres humanos. É isso que nós vamos ver hoje, no nosso episódio de hoje. Vamos para Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, versículo 4 ao versículo 6. Está aí o segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Vimos aqui que essa questão do segundo mandamento está em render a Deus a adoração verdadeira. Render a Deus a adoração única. Quando as pessoas pensam o seguinte, que o contrário de você ter fé, o contrário de o cristianismo é o ateísmo. Ou seja, tem aqueles que creem em Jesus, creem em Deus, e aqueles que não creem em nada. Mas, na verdade, o contrário do cristianismo, o contrário do teísmo, vamos dizer assim, que é crer em Deus, não é o ateísmo, não crer em Deus. O contrário do teísmo, do crer em Deus, é a idolatria. Porque todos são adoradores. Não importa se você é budista, não importa se você é ateu, de que país que você é, de onde que você é, todos os homens são adoradores, todos adoram. A adoração traz a ideia de você render tudo que você é, tudo que você tem em um benefício para você mesmo. Quando você pega o catecismo de Westminster, diz que o fim último do homem é adorar a Deus eternamente e se alegrar nele. Traz a ideia que a adoração a Deus, a glorificação a Deus, retorna para o homem a alegria. E a mesma coisa acontece com todas as pessoas. A diferença é que elas não adoram e não honram a Deus, mas elas buscam a alegria em retorno daquilo que elas adoram. Então, quem adora um time de futebol busca um retorno, uma alegria na conquista de um título daquele time. E por aí vai. Vocês pegarmos, por exemplo, imagens. Temos imagens no Antigo Testamento. Se você pega Raquel, ela pegou uma imagem do seu pai e ela escondeu no seu cavalo. Ou seja, era um tótem, uma imagem pequena, que ela carregava com ela. Nada diferente de um celular.
Hoje, nos nossos dias, nós carregamos o nosso celular no nosso bolso. Enquanto no Antigo Testamento eles tinham deuses, imagens que cabiam no bolso, nós também temos deuses e imagens que também cabem no bolso. Eles também iam para lugares de adoração. Notem, lugares de adoração, não templos. Lugares de adoração onde se reuniam um grupo pequeno de pessoas. E ali eles praticavam a sua religião. Nós, hoje também não é diferente, em cafeterias, restaurantes, locais onde reunimos para praticar ali a nossa adoração. E outra forma também da adoração no Antigo Testamento era em templos, onde eles iam e havia um grande número de pessoas reunidas para a adoração. Nada diferente dos estádios, dos shoppings dos nossos dias, onde um grande número de pessoas se reúnem para adorar. Então, a adoração, ela está intrínseca no coração humano. Não importa se a pessoa crê em Deus, não crê em Deus, se vai numa igreja ou não vai numa igreja, ela é um adorador. Ela tende a render o que ela é, o que ela faz, naquilo que ela tem um retorno. Pessoas adoram, pessoas, por exemplo, um cantor, e elas seguem esse cantor, elas comentam sobre esse cantor, elas se vestem como esse cantor, elas querem cantar como essa pessoa, e dizem que essa pessoa é um ídolo. É um ídolo. Ou chega numa época de política, ou nós chegamos numa época de política, tendemos ao quê? A descansar em um partido, a descansar em um político, acreditar que aquele partido, aquele político, aquela visão ideológica, ela vai ser a nossa salvação, a salvação da nossa pátria, a última resolução dos nossos problemas. E tendemos então a pôr muito esforço naquilo, muita fé naquilo. E se votamos para aquilo, e se aquilo acontece, traz satisfação e prazer para nós. Se não acontece, traz um desespero, um medo, uma ansiedade, uma angústia. E isso também traz a questão da adoração. Isso é pôr uma imagem, é fazer uma imagem. Disse no episódio passado como as imagens elas redefinem a Deus. E hoje eu estou dizendo para vocês as imagens que nós construímos. Agora, essas imagens, elas precisam ser desfeitas. Essas imagens, elas não podem ser o principal na nossa vida. E aqui, depois que lemos aqui o Êxodo 20, que diz, não farás. Olha interessante. Quando nós lemos, Êxodo, o primeiro mandamento diz, não terás. Traz a ideia de possuir. O segundo diz, não farás. Traz a questão de fabricar. Então, é fabricar uma imagem, é fabricar um ídolo. E eu disse para vocês aonde estão as imagens, aonde estão os nossos ídolos hoje. Então, fabricar uma imagem nos nossos dias traz a ideia de, através de shoppings, telefone, mídias sociais, partidos políticos e tantas outras coisas que nos cercam, nós fazermos vamos dizer assim, uma forma bíblica, dizemos ser bíblica e teológica para adorar a Deus. Espera aí, pastor, eu não entendi. Imaginem só que o segundo mandamento vem depois do primeiro. O primeiro mandamento diz que há um só Deus, um Deus exclusivo. Então, o segundo mandamento traz a ideia que todo mundo reconhece que há um Deus. Então, há um Deus. Agora, pegar esse Deus e distorcer esse Deus. Então pense, imagine uma pessoa que reconhece que há um Deus, ou reconhece que há um adorador, e aí ele faz o quê? Ele pega o relacionamento dele nas mídias sociais, com shopping, com um time de futebol, com um partido político, com um político em si, e ele sabe que ele é cristão, ele sabe que ele crê em Deus, e aí então ele usa da palavra de Deus para crer naquele partido político, para crer naquele relacionamento, para se relacionar naquela mídia social de uma forma que não agrada a Deus. Então ele redefine como ele se relaciona com essas coisas no mundo através de Deus e da Bíblia. Só que na Bíblia Deus fala, não é dessa forma. Então, assim começa a desconstrução das ordenanças, a desconstrução da verdadeira adoração, e adoramos e vivemos conforme nos compraz e conforme nos agrada. E isso é muito ruim.
Por quê? Porque quando nós dizemos, né, que conhecemos a Deus e nos relacionamos com as pessoas baseados na nossa forma de enxergar o nosso relacionamento com Deus, quando Deus diz para nós nos humilharmos, a tendência é nós querermos não nos humilhar. Quando Deus diz que nós devemos dar a nossa face, a tendência é nós não levarmos o desaforo para casa. E aí encontramos versículos e parâmetros bíblicos para agir da forma que queremos agir. Essa é uma forma que a Bíblia orienta, que é como que tomamos o segundo mandamento de fazer imagens, de fazer ídolos, de fabricar formas de adorar a Deus, de distorção bíblica, distorção teológica, como essas coisas destroem a nossa sociedade e os nossos relacionamentos. Esse é um perigo que corremos. Se vocês abrirem o Salmo, abra comigo, Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Diz assim: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você, mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir uma coisa. Esse meio desse texto que diz assim: você pensa que eu sou como você. Essa é a característica de quem distorce, de quem erra, escorrega no segundo mandamento. Nós pensamos que Deus é como nós. Tem aquele filme que diz, olha, em seu lugar o que faria Jesus? Né? Ou seja, no nosso dia a dia, como nos relacionamos, a gente pensa, poxa, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? É tentar agir como Jesus agiria. Mas é o contrário, muitas pessoas, né, têm já uma ideologia, uma mentalidade, uma forma de enxergar o mundo, e ela pensa assim, certamente Deus agiria dessa forma. Por quê? Porque é o politicamente correto, e se Deus não for politicamente correto, ele não é Deus. Então, tenta colocar em Deus as nossas práticas, os nossos valores, os nossos politicamente corretos, as nossas tolerâncias. E Deus está dizendo aqui, olha, vocês pensaram que eu era como vocês. E agindo dessa forma, nós tendemos a sempre machucar o próximo, sempre descontamos no próximo, sempre maltratamos o próximo. E um exemplo disso, de como o próximo sofre da forma que nós distorcemos a nossa adoração a Deus, está em Mateus. Jesus deixa um versículo para nós, baseado na vida dos fariseus, aqueles hipócritas religiosos. Marcos capítulo 7, versículo 9 ao versículo 11. Diz assim, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Marcos 7. Diz assim: e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Jesus disse aqui para os fariseus, olha, o mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. Mas vocês criaram uma tradição, criaram uma forma de adorar a Deus que acham que honra mais a Deus, ao invés de pegar aquilo que vocês têm, seja um valor financeiro, e honrar o seu pai e a sua mãe, vocês acham, não, eu vou entregar no templo, eu vou entregar para Deus e dessa forma eu estarei honrando mais a Deus. Não é assim. Se Deus pediu para entregar e honrar o pai e a mãe, é para honrar o pai e a mãe. Então, quando eles tomam o mandamento e remodelam o mandamento, modelam de uma outra forma, eles estão aqui quebrando o segundo e o quinto mandamento.
O segundo mandamento aqui é: não faça uma imagem, não crie uma nova forma de adoração, não crie uma nova forma de se relacionar com Deus. E eles estavam fazendo, criando essa nova forma, criando esse novo relacionamento com Deus. E qual foi o resultado? Ao invés de abençoar, ao invés de tomar um valor financeiro e cuidar dos pais na velhice, eles estavam pegando esse valor e entregando como oferta no templo e deixando com que os seus pais padecessem. Logo, eles estavam quebrando também o quinto mandamento, que é: honra teu pai e tua mãe. Então notem que a forma que nós remodelamos o nosso relacionamento com Deus, remodelamos a nossa adoração a Deus, reflete em como nos relacionamos com as pessoas ao nosso lado. Ou seja, as pessoas sofrem hoje em seus relacionamentos porque aqueles que as maltratam, aqueles que as machucam, aquelas que falham no relacionamento, elas não compreendem a forma que elas têm que adorar a Deus. Por outro lado, agora eu vou mais longe ainda, vou falar de quem conhece a Deus, de quem recebeu as tábuas, de quem recebeu os mandamentos e distorce. Você pega os cristãos, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que receberam os mandamentos. Mas ao invés de obedecer aos mandamentos, eles preferem obedecer o mandamento deles. Preferem obedecer aquilo que eles acreditam ser um mandamento. E é incrível que na forma, sempre na nossa reavaliação, sempre na nossa reinterpretação dos mandamentos de Deus, quem sai ganhando somos nós. Nós nunca sacrificamos, nós nunca andamos 1 quilômetro a mais, nós nunca nos humilhamos, nós nunca exaltamos o próximo, nunca amamos o próximo, sempre buscamos o nosso ganho, sempre buscamos o nosso bem e pautamos as nossas ações na palavra de Deus. E o que acontece? Quando nos colocamos em primeiro lugar, nós colocamos sempre outra pessoa em segundo lugar. Às vezes colocamos o nosso cônjuge, às vezes colocamos o nosso pastor, os nossos irmãos em Cristo, o nosso trabalho, não importa quem, mas sempre quando nos colocamos em primeiro lugar, tendemos a deixar o outro depois, e esse sofre. Por quê? Porque nós pegamos os mandamentos, pegamos a forma que Deus nos orienta e fala assim: não, eu vou fazer de outra forma. Então, aqui vimos, através desse texto de Marcos e através desse segundo mandamento, como que devemos agir. Olha só, a redefinição dos valores morais que resulta na redefinição dos valores éticos. E depois, a nossa conduta é reflexo da nossa teologia. Lembra, a primeira tábua são os valores morais. A segunda tábua são os valores éticos. Os valores morais são os nossos relacionamentos com Deus. O segundo mandamento do valor moral é não criar imagens, não criar uma nova forma de adorar a Deus. Quando quebramos esse valor moral, automaticamente resulta na quebra de um valor ético. Como eu disse aqui para vocês, os fariseus quebraram o segundo mandamento e automaticamente quebrou o quinto mandamento. Então, notem que Deus organiza, Deus amarra toda a civilização, amarra toda a prática humana, primeiro nos 4 mandamentos. A ordem é importante. De nada vale o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º mandamento se nós não nos atermos e não nos focarmos ou sustentarmos eles do mandamento 1 ao 4. Depois, a nossa prática cristã, a nossa vida, a nossa ética, ela está de acordo com a nossa teologia. Então, a nossa teologia, o que é a nossa teologia? É o nosso conhecimento de Deus. Então, quanto mais conhecemos a Deus, o seu caráter, os seus atributos, as suas recompensas, as suas promessas, quem Ele é, nos enche de conhecimento e entendimento e nos ajuda e nos leva a praticar de forma que Deus quer. Ou seja, o conhecimento de Deus transforma quem nós somos, a viver conforme agrada a Ele. Ou seja, a nossa teologia, o nosso conhecimento de Deus,
ajuda-nos a viver de forma correta. Vocês vão ver isso no Novo Testamento, em Romanos, em Efésios. Se vocês pegam a carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai falando de Deus, de quem é Deus, de como ele se relaciona com o povo, como ele perdoa o povo. E depois, a partir do capítulo 12, ele fala assim: vocês têm que se relacionar entre vocês. Baseado no que vocês viram, do 1 ao 11, vivam e pratiquem essas coisas. Então, conhecer a Deus, conhecer quem Deus é, ajuda-nos a viver quem nós somos. Eu vou querer orar para vocês, nesse momento, a respeito desse mandamento e pedir a Deus que Ele nos ajude a viver essa palavra. Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que venha trabalhar, Senhor, na vida desses que estão me ouvindo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que nós lemos, que nós estudamos, que iluminou, Senhor, a nossa mente nesse momento, venha nos ajudar, ó Pai, a não mudar, Senhor, a nossa forma de viver. Não mudar, Senhor, a nossa adoração. Mas que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, olhar na Tua palavra como nós temos vivido, como nós temos tratado as pessoas que estão à nossa volta. Seja, Senhor, no nosso trabalho, na nossa família, cada um daqueles, Senhor, que nos rodeiam. Eles são, Senhor, uma sociedade que o Senhor colocou à nossa volta para que possamos viver em harmonia. E eu acredito, Senhor, que é a Tua palavra do 2º mandamento, que diz que não devemos fazer imagens para nós, que irá nos orientar, Senhor, a não só viver em uma sociedade, Senhor, justa, uma sociedade, Senhor, pacífica, mas também, Senhor, irá passar adiante esses valores para que a próxima geração, Senhor, não venha a cair. Nesse mandamento, no 2º mandamento, o Senhor disse que o Senhor é aquele que castigaria, Senhor, o filho, o pai, o neto, até 1000 gerações daquele que o desprezam. Mas também abençoaria o pai, o filho, o neto e até 1000 gerações daqueles que te amam, Senhor. Eu entendo que quando nós praticamos e quebramos esse mandamento, Senhor, nós tendemos a ensinar os nossos filhos, Senhor, a quebrar esse mandamento. E os nossos filhos irão ensinar os seus filhos, e aí sim, até 1000 gerações irá ter continuidade em uma quebra, em uma prática pecaminosa. E o Senhor irá julgar e condenar até 1000 gerações. Mas quando ensinamos a Tua palavra, quando vivemos a Tua palavra, os nossos filhos vivem, os nossos netos vivem, e até 1000 gerações adiante, Senhor, passam também a viver e a praticar, e assim o Senhor irá trazer bênção, Senhor, sobre essa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, visita essas casas, visita essas famílias, e que antes, Senhor, de qualquer outra coisa, eles passem a olhar e ver como eles te buscam, como eles te adoram. Para a glória do Teu nome, Senhor, estas famílias venham viver para Ti e depender unicamente da Tua palavra. É o que eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés
E todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração, parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido, como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer te cobrir com seu amor. Aproveite, porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência e
estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio, mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.